Eu tenho comigo, ao longo dessa edição, a gente vai debater então essa primeira sessão que acabou ainda agora, mas eu tenho comigo os meus convidados. Hoje, pessoalmente, aqui ao meu lado, Juliano Medeiros. Boa tarde, bem-vindo, Juliano. Meu time, Gabriela Araújo, Vinícius Poit e mais uma vez também aqui com a gente o Alexis Fontaine, que também é o nosso convidado. Então, queria já saber de vocês, primeiro, uma avaliação desse início. Como ninguém aqui é pioneiro, vou começar pelo Poit, aquele que eu mais implico aqui nesse grande debate, para nos trazer aqui uma avaliação dessa primeira sessão, se vai ser produtiva, Poit, ou não. Lu, boa tarde, Juliano, estivemos juntos lá fazendo de Brasília da outra vez, Alexis, meu amigo Alexis, tá com saudade de você, Gabi. E vocês também, que a gente tem saudade de quem está acompanhando aqui sempre o grande debate da CNN. Lu, sinto lhes dizer, tudo que a gente estava previndo, eu não sou a mãe de Ná, não. Mas eu falei, gente, esse negócio de tropa de choque, esse negócio de botar os principais combatentes pode virar um circo. E olha como é que começou a ser PMI, Lu. A hora que a gente vê Magno Malta, não preciso apresentar mais, sentado ali, a gente chama o deputado que senta na mesa, que não tem função nenhuma, ele normalmente é chamado, é igual aquele que fica atrás de quem está falando, papagaio de pirata. Então o Magno Malta sentadinho ali. Cid Gomes, o Magno Malta senador no caso, Cid Gomes, figura lendária, que atravessou um trator, foi para cima dos deputados, tomou tiro no trator, então tá ali também. Ramagem. Olha que tropa de choque, que é o ex-Abin que foi para a PF, que o Bolsonaro colocou, amigo dele. O cara da SWAT, que ficou interrompendo, deselegante com a Elisiane Gami. Olha que eu não concordo com a Elisiane, mas pelo amor de Deus, tem que ter. O Randolph, que a hora que doeu no bolso do Amapá, já discordou, saiu da rede, deixou a Marina Silva para trás. E o Omar Aziz, só para ficar nesses exemplos, gente, que presidiu, protagonizou, como o Caio Coppola disse, um show de horror, de machismo, de desrespeito com as mulheres na CPI da Covid. Além da gente já comentou aqui, 3 irmãos presos, esposa preso, ele só não foi preso por causa do foro. Infelizmente, Lu, eu não vejo sinal de produtividade nessa CPMI, infelizmente circense, porque eu defendo ela. Tem que ser feita, tem que se apurar a verdade. Mas com esses papagaios de pirata querendo falar para a câmera e para as redes sociais, não vai virar nada. Muito bem, vou virar aqui para o Juliano, então, e saber a opinião dele, que eu tenho certeza que vai divergir do Poit em alguns aspectos, né, Juliano? Bem-vindo. Tudo bem, Luciana? Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente aqui no Grande Debate. Uma boa tarde para os nossos debatedores e para a nossa debatedora também, a Gabriela. Olha, todo mundo sabe qual era a posição do governo sobre essa CPMI lá no início. O governo achava que ela era inconveniente nesse momento. O Brasil precisava ter como foco o Congresso Nacional outros temas mais importantes para o país, Nós estamos agora num debate sobre novas regras fiscais, foi aprovado essa semana as novas regras. O Brasil vai enfrentar o debate sobre reforma tributária, a necessidade de reestruturar as políticas públicas que foram destruídas depois de 4 anos de governo Bolsonaro. E tudo que o Brasil menos precisava nesse momento era uma CPMI com essas características, com as características de uma CPMI com finalidades políticas, não para investigar nada, mas para tentar sustentar uma narrativa absurda de que o responsável pela tentativa de golpe, ouçam bem, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro foi o próprio governo Lula. Um negócio sem pé nem cabeça. Como os bolsonaristas perceberam que essa papagaiada não se sustentava, eles tentaram esvaziar essa CPMI e migraram todos agora para a CPI do MST. Parece aquela imagem, Lu, do cachorro que está correndo atrás do caminhão de mudança, e quando o caminhão de mudança para, o cachorro fica sem saber o que fazer, fica meio desnorteado. Foi um pouco o que aconteceu com os bolsonaristas, porque insistiram tanto que tinha que ter essa CPMI, que quando ela foi instalada, indicaram para ela um bando de gente absolutamente desqualificada. Eu acho que o governo, no fim das contas, viu na CPMI também uma oportunidade. É importante lembrar, o momento que o governo teve mais coesão desde o início do mandato do presidente Lula foi exatamente no dia 8 de janeiro. Foi quando a imprensa democrática e livre, os governadores, os 27 governadores, os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, os prefeitos de capital, houve uma grande unidade da sociedade brasileira, das instituições democráticas, dos formadores de opinião, da imprensa,
repudiando o que aconteceu em Brasília no dia 8. Então o governo percebeu que isso poderia ser, essa CPMI poderia ser também uma oportunidade para reconstituir essa coesão social que se criou em torno da defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Acho que a mudança de orientação do governo passando a ser favorável à CPMI me parece uma boa medida e acho que pode trazer para o debate público essa coesão que hoje falta ao governo. Muito bem, Alexis Fontaine, queria saber também as suas primeiras impressões sobre essa primeira sessão. Que dirá o futuro? Ela será produtiva ou não, essa CPMI? Boa tarde a todos. Eu acho que essa CPMI, como bem dito pelo Poit, ela tem um grande risco de virar aquele palanque que todo brasileiro vai ficar assistindo durante toda a semana, como aconteceu com a CPMI do Covid, e corre o risco de simplesmente não dar resultados. Mas, acho que como todo brasileiro, nós queremos saber a verdade. Que eu me sinto muito manipulado com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, o que aconteceu com aqueles manifestantes que estavam acampados na frente dos quartéis, indignados e que de repente foram eludibriados e levados para um campo de concentração, quase que uma técnica nazista de dizer não, nós só vamos levar vocês lá para o outro lado e simplesmente está todo mundo preso. Queremos saber quem é aquele grupo de mercenários que sempre estão nas ruas no momento de manifestação. Esses black blocs, né? E brincando um pouco aquela coisa, quem são, onde vivem, como alimentam, como se reproduzem. Porque não é possível mais que a gente tenha esse tipo de situação no Brasil e todo mundo achando muito natural. Eu também quero saber a verdade. E aí vai caber aos requerimentos, convocando as pessoas certas. Alexis, eu tenho certeza que foi só uma força de expressão, mas é sempre bom a gente aqui respeitar algo tão doloroso, tão triste para a humanidade que foi o Holocausto. Eu sei que foi uma força de expressão, mas a gente reitera aqui o respeito que a gente tem à comunidade judaica e algo que, quando você me falou, meu coração até disparou por conta do respeito que a gente tem ao Holocausto e à comunidade judaica. Vamos lá, Gabriela, quero ouvir as suas primeiras impressões. Olha, eu penso que essa CPI ela pode ser um acelerador de esclarecimento de algumas questões que ainda estão no ar, especialmente pela possibilidade, né, de decretar quebra de sigilo bancário, documentos, enfim, acesso a documentos que talvez já estejam disponíveis para o STF, mas ainda não são de conhecimento público. Vai ser uma oportunidade para o governo, né, descobrir quem são os mandantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e, com certeza, né, a oposição vai fazer lá o trabalho dela de tentar disputar a narrativa. Mas o que eu queria destacar, acho que desses primeiros dias de CPIs, dessa primeira semana, e eu acho que a Lu já comentou aqui antes de mim, mas eu queria reforçar, é como as mulheres vêm sendo tratadas, né? A gente teve a Sâmia Bonfim na CPI do MST tendo o microfone dela cortado, porque falou algo que não agradou o presidente da CPI no momento, várias vezes sendo interrompida, e hoje a relatora do processo da CPI do 8 de janeiro também foi interrompida 4 vezes, a única mulher ali presente sendo interrompida tantas vezes. Então a gente percebe, né, nesses momentos em que o país está de olho no Congresso Nacional, que o país está de olho nos nossos representantes, como as mulheres ainda estão lutando para serem respeitadas nesses espaços de poder. Então eu queria dar destaque para isso, para que a gente, como sociedade, cobre uma postura digna e respeitosa dos nossos parlamentares, dos nossos representantes eleitos. Afinal, nós vivemos numa democracia e as mulheres são mais da metade da população e do eleitorado brasileiro. Muito bem, eu vou pedir licença a vocês agora, porque a gente está com a nossa reportagem lá em Brasília. Quem acompanhou esse primeiro dia da CPMI do 8 de janeiro lá no Congresso foi o Pedro Nogueira. E o Pedro estava, inclusive, Pedro, eu estava te vendo ainda agora ali ao lado do deputado Arthur Maia, o presidente da CPMI. Vi, é claro, te reconheci. Sei que está trabalhando bastante, mas quero te ouvir, porque você estava in loco. Quero te ouvir as suas primeiras impressões e informações.
Oi, Lu, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Lu, a gente passou a manhã acompanhando essa reunião, ela terminou agora há pouco e, como você adiantou, o presidente da comissão, o deputado federal Arthur Maia, saiu aqui e falou com a imprensa. E ele abordou um ponto importante sobre uma das primeiras polêmicas dessa comissão, que foi a presença de Magno Malta na mesa diretora como segundo vice-presidente. Quando a chapa foi anunciada, a chapa do acordo para a mesa diretora, um dos senadores levantou o ponto de que não existe no regimento interno a figura de um segundo vice-presidente de uma comissão como é a CPMI do 8 de janeiro. Houve um acordo, então, para que, excepcionalmente, esse segundo vice-presidente fosse eleito junto com a chapa e uma das justificativas foi justamente para dar a essa mesa diretora um caráter de uma mesa plural, de uma mesa que traz também os membros da oposição para tentar, então, revestir de um caráter mais institucional e menos combativo essa comissão parlamentar mista de inquérito. A gente teve, então, os discursos iniciais de Arthur Maia, deputado federal e presidente da comissão, falou que a diferença dessa comissão para as investigações que estão acontecendo ali na PF e também no Supremo Tribunal Federal é que aqui vai ser feita de uma maneira aberta, vai ser uma investigação feita na praça pública. E a relatora, que é a senadora Elisiane Gama, deu alguns destaques também no seu discurso de abertura, disse que vai procurar fazer um relatório que ouça a maioria, mas também abarque a minoria. Quais são os próximos passos, Lu, que foram anunciados aqui pelos parlamentares? Na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, vai haver uma segunda reunião em que a relatora vai apresentar um plano de trabalho, ou seja, desenhar ali quantas sessões deve ter essa comissão, quem devem ser as prioridades, né, quem devem ser as primeiras prioridades para convocações e também o caminho que deve seguir esses trabalhos. Então, nessa data vai ser votado esse plano de trabalho para a gente entender o caminho que vai percorrer a comissão parlamentar, a CPMI, do 8 de janeiro. Um destaque interessante para finalizar é que a gente conversou com os deputados e senadores aqui na saída da comissão sobre algumas expectativas de convocação. Já tem muitos parlamentares com requerimentos prontos para convocar pessoas envolvidas, eles querem chegar aos financiadores e autores intelectuais, então muitos dos envolvidos vão ser chamados aqui. A gente questionou muitos parlamentares sobre a possibilidade de chamar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há consenso sobre quando isso deve acontecer e em que condições. Ainda vai haver algum debate, mas há então essa expectativa para que em algum momento a comissão vote a convocação ou o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para depor aqui nessa CPMI. Claro que outros nomes da segurança pública do Distrito Federal, também pessoas que foram presas durante os atos e também outros membros de governo também devem ser convocados. Essa é a expectativa que a gente está apurando aqui com os membros dessa comissão. Luciana. Ô Pedro, eu vou trazer daqui a pouquinho algum momento aí de uma certa confusão, né, um momento conturbado aí da CPMI de hoje, da sessão de hoje, mas eu queria que você me trouxesse um pouco dessa temperatura. O que a gente via ali era muita discussão, muitas narrativas e um tanto de briga. Isso nos bastidores também estava aí se formando? O Pedro já abriu o olho assim, ó. Sim. Diga. Lu, houve sim, principalmente no início, houve esse momento em que foram contestadas as presenças de alguns parlamentares na mesa diretora, da própria Elisiane Gama, a senadora que foi eleita relatora. Houve alguns parlamentares que apontaram que ela seria próxima do ministro Flávio Dino e por isso não seria isenta o suficiente para compor essa mesa, o que foi prontamente rechaçado pelos seus aliados e pela própria senadora. Houve um princípio de tumulto nesse momento e também um princípio de tumulto quando foi questionada a presença do senador Magno Malta na mesa diretora. Então houve ali uma série de falas mais acaloradas, mas o clima aqui nos bastidores e com os parlamentares que a gente conversou na saída é de tentar estratégias de apaziguamento para que essa comissão seja mostrada como um espaço legítimo do parlamento e não só uma troca de faíscas entre os diferentes parlamentares. Mas ainda permanece esse cenário de que vai haver sim uma guerra de narrativas entre o governo e entre a oposição. Um lado tentando mostrar então que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado e tentando trazer essa responsabilidade para os membros do governo do então presidente Jair Bolsonaro e do outro lado também a oposição ao atual governo tentando atribuir à gestão Lula uma omissão
comissão que teria aberto esse espaço para que o 8 de janeiro acontecesse. Lu, esse é um pouco do panorama do que a gente tem ouvido, tanto dentro quanto fora da sessão. Muito obrigada, Pedro. Vou tocar aqui o meu barquinho com os meus convidados, mas antes disso, quero mostrar um desses momentos conturbados da CPMI de hoje, que já começou com confusão. Após se pronunciar, o senador Marcos Duval tentou interromper a fala de Eduardo Girão. Diante da insistência de Duval em não deixar o colega falar, o presidente interino da comissão, naquele momento era Otto Alencar, subiu o tom e foi aplaudido pelos parlamentares. Vamos ver. Começa com o governo dominando algo que deveria ser um instrumento da oposição e da minoria. Senador Marcos Duval, o regimento não permite que Vossa Excelência venha interromper. Todos ouviram Vossa Excelência, todos ouviram Vossa Excelência, o senhor não pode interromper. Corta o som do Marcos Duval. Marcos Duval parece que não quer instalar a CPI. Se o som dele ficar ligado, a CPI não vai acontecer. Corta o som. Acabou. Olha, Vossa Excelência, olha, senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falta de decoro, senador. É diferente, é muito diferente. Muito bem, eu vou falar aqui com a minha rodada, né, meus convidados, meus amigos, Juliano Medeiros, Gabriela Araújo, Vinícius Poit e Alexis Fontaine, os quatro que estão aqui comigo. Vou começar dessa vez com você, Juliano, sobre essa confusão aí que a gente está acompanhando, então, já no início da CPMI. O senador Otto Alencar, sempre muito posicionado, bem bravo quando tem que ser, e às vezes com bastante humor, brincou ali com o Cid Gomes, falou, é o irmão mais calmo, né? Fazendo aí uma alusão ao Ciro Gomes. E o mais calmo que toca um trator em cima da polícia, imagina o mais bravo. Eu sabia que o Poit não ia perder essa. Mas veio galopando essa. Bom, Juliano, depois Poit. Desculpa, não. Vai, tudo bem, Vamos você lá. tem crédito. Eu acho que primeiro a indicação para a mesa, primeiro que eu trabalhei no Senado Federal, trabalhei na Câmara dos Deputados, acompanhei várias CPIs, CPMIs, eu nunca ouvi falar de segundo vice-presidente, tá? Primeira vez que isso aparece aí, uma invenção, mais uma jabuticaba do Parlamento brasileiro. Mas, dito isso, eu acho que nada ilustra mais o que vai ser essa CPMI do que essas indicações para a mesa. Nós temos lá o presidente, o Arthur Maia, que é mais ligado ao Centrão, ligado ao Arthur Lira, que é o bloco majoritário, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí nós temos a senadora Elisiane Gama, indicada para ser a relatora, ela é da base do governo. E veja, você pode não gostar da Elisiane Gama, você pode não concordar com as ideias dela, mas é uma pessoa séria. Eu tive com ela na transição, Lu, na transição do novo governo, na equipe de transição, fizemos várias reuniões, me pareceu uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem as credenciais necessárias para ser relatora de uma CPI, de uma CPMI tão complexa como essa. E aí o bolsonarismo indica quem? Indica Magno Malta para compor essa mesa tripartite. O Magno Malta é esse mesmo que essa semana deu declarações deploráveis sobre o racismo que o Vinícius Júnior sofreu no campeonato espanhol. Um sujeito que não é só bolsonarista, é um sujeito desqualificado. Eu não vou nem reproduzir as declarações aqui, porque eu acho que é um desrespeito com quem está nos assistindo, é um desrespeito com quem foi ofendido com as declarações racistas, Lu, racistas do senador Magno Malta. É esse sujeito que foi indicado. Não por acaso, o pessoal essa semana fez uma representação contra ele no Conselho de Ética do Senado Federal, pedindo a cassação do mandato do Magno Malta. A democracia já não comporta mais pessoas que não conseguem manter as condições mínimas, básicas de respeito ao outro. E a indicação desse senador pelo bolsonarismo mostra qual vai ser o tipo de intervenção dessa turma, assim como a postura do senador da SWAT também mostra o quão desqualificada vai ser a intervenção dos bolsonaristas nessa CPMI. Poit, o Brasil é um país, assim, digamos, curioso, né? Para ser muito gentil. Senador Magno Malta dormiu passível de uma cassação, né? Ali era uma possível, com pedidos de cassação do mandato dele por uma fala considerada racista, e acordou vice-presidente da CPMI, do ato mais importante da história, da investigação mais importante da história recente do país.
Depois, como diz o outro, né, Lu? É o país da piada pronta e a gente fica, sabe, envergonhado dessa situação. Deixar uma coisa muito clara, viu, Lu? Eu gosto que o pessoal está acompanhando nas redes, já está no meu direct aqui, ó. E por coincidência, aqui as mulheres têm muito espaço, porque a Denise, a Viviane e a Solange. Poit, o que é isso? Essa CPMI tem que acontecer e a gente tem que desvendar a verdade. E vocês têm razão, tá? Eu defendo a busca pela verdade, tem que acontecer. E para não ficar nenhuma dúvida, me posiciono no campo da direita, sabe? Sou oposição, responsável a esse governo. E quem tiver que pagar, que pague. Seja de esquerda, aliado ao Lula, seja do lado do Bolsonaro. Agora, gente, vamos lá. Para a gente desvendar e não ser uma palhaçada, como uma de vocês me disse aqui, ó, estão agradecendo o que eu estou citando, como uma de vocês me disse aqui no direct, que foi a CPI da Covid, que virou um espetáculo circense, os deputados e senadores do campo da direita, gente, tem que fazer uma oposição firme, civilizada, sabe, e responsável, porque senão vão ser motivo da chacota. Vocês querem ser representadas pelo senador Magno Malta? Eu não me sinto representado, embora ele seja de direita. Olha o que ele protagonizou ontem, a Lu acabou de lembrar, olha o absurdo. Ou pelo senador que agora virou o senador da SWAT, ou o senador do pendrive, que é o senador... Eu também não me sinto. Eu me sinto representado pelo Girão, que está ali. O Marcel estava ali, aparentemente não faz parte da CPMI, mas estava ali para colocar opinião, Marcel Van Hatten. Eu estava puxando a lista aqui, viu, Lu? O Carlão Sampaio, que é lá da nossa Campinas, próximo lá do Alexis, também é um deputado do PSDB, se não me engano, continua mais equilibrado. Né? Gostaria de ver senadores como Rogério Marinho, Tereza Cristina, outro tipo de direita. Não essa daí que envergonha e enfraquece a oposição a esse governo. Muito bem, vou ouvir a Gabi. Então, eu queria até comentar, o Juliano já falou um pouco, antecipou um pouco o comentário que eu queria trazer aqui sobre o senador Magno Malta, especialmente com relação à CPI, a gente percebe, né, mesmo tanto o governo como a oposição, existe uma expectativa, o povo brasileiro tem uma expectativa de que as pessoas que estão ali envolvidas, elas tenham realmente interesse em desvendar os culpados, né, os verdadeiros envolvidos ali, os financiadores dos atos criminosos que aconteceram no dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe que aconteceu contra o Estado brasileiro. Mas as declarações que você encontra do senador Magno Malta, eu peguei até aqui na Rádio Senado, aqui uma notícia do próprio Senado, é o seguinte: Magno Malta diz que CPMI do 8 de janeiro vai servir para acabar com a narrativa de que houve tentativa de golpe. Então você já vê que a presença dele nessa CPMI é para dizer que não houve golpe. Eu estou pegando só a manchete, tá, gente? Mas se vocês quiserem, é aqui o site oficial do Senado que traz essa manchete do Magno Malta. E a outra postura dele é esse tipo de gente que a gente quer fazendo um papel tão importante como é o da CPMI. O que ele disse sobre o Vini Júnior, eu acho que é importante a gente lembrar aqui o que ele disse sobre Vini Júnior, dizendo que a imprensa está exagerando, revitimizando, levantando essa questão do racismo, como se não tivesse acontecido um episódio de racismo. É isso que ele vem falando, que isso é uma forma da imprensa conseguir ibope ao denunciar os casos graves sofridos pelo jogador Vini Júnior na Espanha. E ainda diz o seguinte: cadê os protetores de animais para defenderem os macacos? Olha, gente, isso chega a ser cortante, assim. Quem está revitimizando o jogador e todas as pessoas negras e toda a sociedade brasileira é o senador Magno Malta, ao dizer que quem tem que buscar proteção são as sociedades, os protetores de animais, são os macacos, né? Quando quem é vítima de racismo é o Vini Júnior, mas ele representa toda a maioria da população brasileira, que é uma população composta de pessoas negras e que tem dignidade, tem que ter respeito e tem que ter o direito, né, de viverem em sociedade como elas são. Muito bem, Alexis. Eu entendo que essas figuras folclóricas que permeiam, né, e que compõem o Congresso, o Senado, é o que o Brasil vota, né? Eles foram eleitos e de fato, esses próximos meses, com essas discussões dessa CPMI, a gente vai ver muito show ainda. E é lamentável, porque o brasileiro, quando assiste isso, vê o quanto está mal representado. Eu realmente lamento demais esse tipo de coisa. Agora, a CPMI tem que resolver uma narrativa que eu acho que ela é muito incorreta. Criou-se a narrativa de que aquele foi um ato golpista. Mas olha que ato golpista brasileiro
tão sugêneres, né? Bem atípico do brasileiro. Ele vai com a bandeira do Brasil, ele vai com os filhos, ele vai com o cachorro, ele vai com a vovó, ele vai no carrinho de bebê, vai no carrinho de criança. Isso é golpe, não tinha nenhuma só arma. Eram pessoas inconformadas. Os mesmos inconformados que também estavam lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal, protestando contra a prisão do Lula. Eu acho que está havendo um desrespeito muito grande. O quebra-quebra a gente não discute. Aquilo tem que ser responsabilizado. Por isso que essa investigação teria que ser muito bem feita, para saber quem é que realmente invadiu e se aquela turma não foi lá de inocente útil aproveitando aquele movimento.